CBN Bate-Papo, seus direitos. Muito bem, Gabriela Braga. Vamos dar as boas-vindas ao juiz de direito e professor Rodolfo Pamplona Filho. Pamplona! Olá, meu povo! Estou de volta à CBN depois de longo e tenebroso inverno. É uma adrenalina quando entre esse oba, pessoal. Show de bola. Bem-vindo. Mestre, seja muito bem-vindo. Com essa dupla dinâmica, Lula e Gabriela. Saudades, e ainda Pamplona. muita saudade aqui também com nossa amiga Aline e nosso amigo Pedro, que nós vamos converter pro tricolor. É um processo difícil, né? É um processo difícil, quase que impossível. Não, mas o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Então esperança é a última que morre. Sempre. Continuará sendo assim. Amém. Olha, a professora Fernanda Barreto já está chegando. Tá chegando. Ela pra falou, gente. tá dizendo que tá cadastrando. Pronto, já está aqui na Rede Bahia. Tem o famoso cadastro, viu? Ok, vamos lá. Vamos Mas lá. a gente começa a bater o papinho, não tem problema nenhum. O tema é fascinante, Lula. O tema é fascinante, Gabriela. Nós estamos dentro de uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que admitiu expressamente a possibilidade da chamada multiparentalidade. O que é isso? É a ideia. A gente sempre fica falando, né? Pai só tem um, mãe só tem uma. Não. A ideia é que, na visão tradicional, seja realmente isso. Mas o fato é que vivemos numa sociedade complexa, uma sociedade fluida, uma sociedade líquida, aquela expressão de Bauman. Né? E o que é que nós temos hoje? Novos arranjos familiares, novas formas de constituição de família, de famílias recombinadas, de pessoas que estabelecem relações de afeto, quase de uma relação como se fosse do chamado pai de sangue, do pai biológico, mas com pessoas que elas não têm esse vínculo biológico ou genético original. Só que a questão a se discutir é que, em relação a quem tinha, é possível, tem que se excluir o anterior para estabelecer o novo, é o tema da paternidade socioafetiva. O que é que o Supremo fez? A discussão foi muito interessante, Lula, mas muito interessante. Por quê? Porque havia teses contrapostas. Uma ideia, não, tem que prevalecer a verdade biológica, tem que prevalecer a paternidade socioafetiva. E o Supremo disse, nenhuma nem outra. É possível coexistir. E isso é sensacional, né? Muito e aí eu já registro a presença aqui da professora Fernanda Barreto, poderosa vitaminada fashion, que irá falar aqui. Cadê o microfone? Agora pode dar um bom dia, professora. Bom dia, pessoal! Chegou! Seja bem-vinda. Bom dia. Pronto. Que bom, E eu estou falando aqui juntos. sobre a decisão do STF, né? Explicando a coisa. Pois é, o que eu queria... E deixa eu mandar um beijo aqui, vá. já começou a chegar o WhatsApp Rapaz, aqui. a audiência nossa, no dia que esses dois estão aqui. Professora Doroteia Azevedo pediu que mandar um beijo aqui no ar. Grande juíza beijo. e professora. Um grande Bacana. beijo para ela, colega, gente muito boa. O que eu queria chamar a atenção, bem-vinda, professora Fernanda Obrigada, Barreto. Gabi. O que me deixou curiosa, assim, quando eu li sobre essa decisão, não a decisão em si, porque eu fiquei muito feliz, achei ótimo, né? Maravilha, porque a gente já vinha falando sobre isso. Mas quando eu li a história do caso, que na verdade foi o pai que entrou na justiça para não ter mais obrigações de pensão e herança com esta filha, e daí a decisão do STF de não, você tem obrigação sim, não queira fugir da raia, né? Vai ter seu nome aqui e também o nome do pai afetivo, né? Que foi quem assumiu essa criança lá tempos atrás. Como é que fica essa questão? Porque simplesmente um pai pode abrir mão de ter essa responsabilidade de uma criança porque não participou, não quis participar, pelo que a gente entendeu na história. Como é que funciona isso na prática? Bom, na verdade, Gabi e Lula, bom dia, Lula. Bom dia, Fernanda. Tudo Os bem, casos professora? de família são sempre muito individuais. É muito difícil generalizar no âmbito do direito de família. Eu trabalho com ele já há algum tempo e lhe digo que a gente ouve cada dia uma história diferente, né? Então, a gente vai e traça premissas e as decisões judiciais, elas são balizas. Mas isso não significa que elas serão iguaizinhas em todos os casos, porque os casos são diferentes. Cada caso é um caso. Exato. E a ideia é que cada decisão ela seja de fato customizada, para usar um termo da moda, né? Ela seja muito pensada para aquele caso específico. Pelo que eu li, né, eu não tive acesso aos autos, isso é uma coisa sempre importante de dizer, mas pelo que foi divulgado na imprensa, nesse caso específico, ele não soube que era pai até 20 anos, até ela ter 20 anos mais ou menos. Soube depois. Lhe foram atribuídas responsabilidades e, como você disse, ele entrou com ação para que essas responsabilidades não lhe fossem mais, né, imputadas, e ficou naquela discussão, prevalece a paternidade biológica ou a afetiva, já que ela tinha um pai socioafetivo, e que a nossa jurisprudência, os nossos tribunais, vem valorizando muito a paternidade socioafetiva. A ideia de que pai é essencialmente quem cria.
Pai é fundamentalmente quem dá amor, quem escolhe criar aquele filho e tal. Por outro lado, existe uma origem biológica, né? Existe uma origem biológica em todos nós. O ótimo é quando coincide tudo. O nosso pai biológico é o nosso pai registral e é o nosso pai afetivo. Essa é a situação ideal. Em algumas pessoas isso não acontece. O que estava em pauta a paternidade socioafetiva prevalece? 2 ministros, por exemplo, entenderam que prevaleceria a biológica, tá? Num sentido totalmente contrário. 2 entenderam que prevaleceria a afetiva. O ministro Fachin e o ministro Teori Zavascki entenderam que deveria prevalecer a afetiva. E os outros 6 votos, que foram suficientes para emplacar essa tese, defenderam, e isso valeu, né? Isso prevaleceu, que na verdade é possível ter 2 pais. É possível ter a multiparentalidade. Então, equivalente. No mesmo nível. Mesmo nível. Então a ideia ela já tinha um pai socioafetivo e agora ela tem também um pai biológico com todas as responsabilidades atinentes para os dois. Para os dois. Veja bem, no caso específico, o pai biológico tinha provavelmente mais dinheiro. Mas digamos que o pai socioafetivo ganhasse na Mega Sena. Ela teria a herança do pai socioafetivo. Ela tem direito a pedir alimentos do pai socioafetivo. Certo. Tá? A atribuição de efeitos para as 2 paternidades foi no mesmo nível. Esse é o ineditismo da decisão. Tá? Ela foi ineditismo em termos de tribunais superiores. Tribunal superior. Né? Porque nós já tínhamos algumas decisões de juízes singulares e de tribunais, né? Bahia, Rio Grande do Sul, Recife, decidindo que seria possível a multiparentalidade com igualdade de efeitos. Mas essa coisa dos efeitos, sobretudo, é muito polêmica. Né? Tem juiz que entende, por exemplo, que é possível a multiparentalidade, mas que essa pessoa vai ter que escolher qual dos 2 pais ela teria herança, por exemplo. Não foi isso que o STF disse. E deixa eu dar uma complementada em relação à pergunta de Gabi, que é fantástica, e é um dos temas, talvez, Gabi. Gabi, você tem que fazer direito, Gabi. Eu tô cada vez mais convencido. Já é a segunda vez que Pamplona fala isso, viu? Ela me sentindo pressionada. Ela é objetiva, ela Você vai conseguir, viu? Você vai conseguir. Olha, eu vou converter, eu consigo converter Gabi ao direito antes de converter Pedro e Aline. A conversão de Gabriela é mais fácil. É mais fácil. Eu só preciso ver se tem alguma universidade que dá aula de madrugada, porque é o único tempo disponível. Não. Mas falando especificamente sobre essa questão de Gabi, olha que coisa interessante, como a decisão está sendo construída, né, e como a tese começa a ser construída. É sempre dentro da linha do melhor interesse do menor, da criança, do adolescente, do adulto, né? Dentro de uma noção que parece filho, né? do filho, né? Do filho, né? Parece uma via de mão única, né? Não há esse campo de, olha, o pai vai querer abrir mão da responsabilidade. Olha que como a construção, como a tese ela foi bem elaborada. Exato. Por quê? Porque a questão de se trabalhar numa prevalência, seja de biológica, seja de afetiva, era uma tese que poderia estar sendo distorcida, estou dizendo que poderia estar sendo distorcida, justamente para tentar se livrar das responsabilidades patrimoniais correspondentes. Mas, perfeito. E veja que a nossa doutrina, inclusive o professor Pamplona, no livro dele, com o professor Pablo Stouze e outros, já vinham defendendo que jamais a falta de afeto ou de vínculo socioafetivo poderia servir como alegação para o pai, no sentido de não ver reconhecida a sua paternidade com relação ao filho. Jamais. Perfeito. Poderia servir para o filho e continua podendo pela tese do STF. Então, se um filho não quer o reconhecimento de um pai biológico, porque tem esses casos, Lula, tem casos em que o pai aparece anos depois e quer ser pai. Seu pai. E quer que seu nome seja colocado no registro, diz que não sabia que era pai, que a mãe criou, e acontece. A mãe às vezes omite a gravidez. Né? Essa criança é criada por outro homem e tal. Temos decisões no sentido de, não dos tribunais superiores, mas já temos, no sentido de não, é o melhor interesse do filho. Então, por isso, se esse filho não quer esse reconhecimento de paternidade, porque ele entende que não houve lastro socioafetivo, então deve ser atendido. Nesse caso é atendido o filho desejando não haver. Desejando não haver. Temos decisões de filhos que não quiseram fazer o DNA. E isso ser respeitado. Isso é respeitado, isso foi né? respeitado. Agora, decisões, como eu lhe digo, não está na lei, né? O que Pamplona sempre explica. Ainda são teses que estão, digamos assim, sendo construídas ainda no primeiro grau, no segundo grau. Ainda não chegaram nos tribunais superiores, essa específica, mas é uma tese fantástica. Quando ele fala, por exemplo, da professora Fernanda, a gente analisa isso, e deixa eu fazer aqui uma homenagem à professora Fernanda. Por favor. Porque ela foi a primeira pessoa na Bahia
há alguns anos a falar sobre multiparentalidade e as pessoas ficavam dizendo, não, isso é maluquice, não sei o que. Eu disse, a realidade é essa é uma grande tese, Fernanda. Eu disse isso para ela, só me engano, em 2011, e disse, Fernanda, essa é uma tese, você tem que investir nisso, porque efetivamente é o futuro, talvez, das relações parentais, e ela ficava com aqueles pudores dela. Eu falo desde 2008. É muito tempo. Olha só, É a nossa 8 anos, realidade, né? 8 anos atrás. Lá a Constituição de 88, ela deixou bem claro e eliminou diferenças entre filhos legítimos e ilegítimos. Exato. Isso aí já é um embasamento para isso, essa construção, digamos né? assim, é um processo de uma construção de um novo paradigma, de um novo perfil, de um novo modelo de família. Exato. E isso é fundamental dentro dessa prevalência do afeto. Agora, o que é interessante que eu ia falar em relação também à professora Fernanda, né? Porque ela há teses, e há teses nesse ponto a ser construído que podem estar respaldadas, inclusive dentro dessa linha do Supremo. Por quê? Porque quando a gente pensa no menor interesse do filho, melhor interesse do filho, a gente pode discutir situações mesmo talvez de exclusão da paternidade. Note, por exemplo, a discussão sobre situações de abuso, Claro, situações tem, de exatamente. violência, Abandono afetivo comprovado. Entende? São construções em que o indivíduo rompeu com laços afetivos. Agora, nunca de pai para filho. Foi isso que me chamou a atenção. Perfeito. Porque quando a gente discute esse assunto, a gente sempre fala do ponto de vista do filho, né? Do interesse do filho. A nossa futura jurista Gabriela. E aí me vem um cidadão querendo abrir mão disso, né? Não, eu achei pelo muito pai, estranho. Agora, isso aí, por exemplo, que Gá puxou, mas aí quando a professora Fernanda colocou que ele só soube disso 20 anos após, é isso? Só, pelo que a notícia... Nesse conceito, a gente tem que, por exemplo, frear um pouco qualquer prejulgamento em relação a ele. Ele pode ter tomado um susto. Claro que o susto deveria ser o susto bacana, do tipo, nossa, eu tenho um filho. Seria o normal. Sim. Mas ele tomou um susto dentro do conceito. Por que 20 anos após vem isso pra cima de mim? Quer dizer, essas coisas são colocadas dentro desse universo. Por isso que ele disse que cada caso é um caso mesmo. Porque a gente também não pode esquecer certas situações muito complexas como essa e como uma série de outras em que as mães, por exemplo, omitem. Omitem, exatamente. Não é o mais comum. Na verdade, o mais comum é o pai que não assume. Infelizmente. Que sabe e não assume. Esse pai jamais poderá dizer, eu não criei meu filho, eu não tenho afeto por ele, por isso eu não quero as responsabilidades. Ele não pode, realmente não pode. É o que ficou claro na decisão do STF agora. Agora, é possível, por exemplo, se cogitar de medidas de responsabilização de uma mulher que omita a sua gravidez com relação a um homem? Sim, é outro tema. É outro tema. É isso que eu já estou visualizando. Já percebe como essas variáveis todas. Traz variáveis que não podem ser desprezadas. E são novas teses que estão sendo construídas. Deixa eu mandar um abraço para um monte de gente aqui. Professor Manuel Bonfim, lá da Unifax. Beijo, tá mandando Manuel. um abraço aqui. Nossa super, hiper, ultra, mega produtora Tim Marcelinha. Mandou um beijo lá da Cruz Concerts. Também aqui. Tenho que mandar um beijo aqui também pro pessoal lá da pós-graduação da Baiana. Ludmila Mariane. Ana Clara. Veja aqui bem, todo mundo ouvindo aqui. Quando eu venho sozinho, eu nunca mando beijo, que eu tenho o maior pudor. Aí quando eu venho com o Rodolfo, ele eu já sou manda despudorado. por mim. Ele manda por mim e por ele. Não Você tem que vir problema sempre. Aqui, Viu? ó, Minha mãe, meu pai, meu marido, então. Aqui, beleza. Um beijo pra minha família toda, minha esposa, meus filha. filhos. Aqui. Também, ó, acabou de chegar, ó. Lise Borges, nossa ex-aluna pós, hoje a professora também, dizendo aqui, também quero. Então, tá aqui o seu beijo. Gente, eu queria, porque assim, não ficou muito claro na minha cabeça, eu queria entender um pouco mais essa questão, porque lendo sobre a decisão, teve uma parte da reportagem que eu li que diz assim, a paternidade socioafetiva se estabelece no convívio, bem base nos laços de afinidade e afetividade. Para efeitos de herança e pensão, no entanto, a relação deve obter o reconhecimento na justiça, que avalia o histórico da pessoa com aquela outra que a acolheu. Então, na prática, como é que isso funciona? Eu tenho lá na minha certidão, na minha identidade, 2 pais, o biológico e o afetivo. Eu vou ter direito a 2 heranças, a 2, enfim, essa parte financeira, não a parte de carinho, de afetividade, enfim, mas a parte financeira, que é o que muitas vezes se questiona na justiça, né? O que é que eu tenho direito nesse sentido? Vamos dividir a resposta. Pais? Eu começo explicando a paternidade socioafetiva, como é que a gente faz para reconhecer, e Pamplona fala dos efeitos da multiparentalidade. Pronto. Sim, senhora, sim, senhora. Veja bem, a paternidade socioafetiva, que é o pai de convivência, o pai de criação, é uma figura extremamente comum desde sempre. Sim. Aquilo que a gente chama no interior do filho de criação, né? Não pode ser confundida, Gabi, é bom que se diga, com a adoção à brasileira, tá?
Porque me perguntaram agora, recentemente, depois da decisão, a adoção brasileira é quando um homem registra filho de outrem, sabendo que é de outrem, como se fosse dele. E ele tem essa consciência. Não se pode fazer isso, não se poderia, mas acontece. Haveria sanção criminal, inclusive, né? Punição criminal. Mas ela não é aplicada, porque entende-se que ele fez por um gesto de amor pela mulher, enfim. Não é o que a gente está falando aqui. Esse pai da adoção brasileira já está registrado. Como pai. Já foi registrado. A mesma coisa da adoção. A adoção formal, o vínculo de adoção constituído, ele já está reconhecido. Porque houve um processo de adoção, houve uma adoção. No caso da criação, por mais que as pessoas ao redor saibam que ali se comportam como pai e filho, né, ou como mãe e filho, tem uma relação de pai e filho, isso não foi publicizado, isso não foi formalizado. E para efeitos jurídicos acontecerem, eles precisam que a relação tenha sido formalizada, que ela se torne uma relação jurídica e não simplesmente fática, né? Então, o que é que seria necessário? Que se entrasse com uma ação na justiça, buscando o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva. Esse é o único caminho? Não, também existe o caminho da adoção. A adoção não vale apenas para menores, a adoção pode ser feita também para pessoas maiores, e aí só com a concordância destas pessoas, certo? É um outro caminho. Na adoção vai ter que haver a destituição do poder familiar. Para você ter um pai adotivo, o pai biológico vai ter que sair de cena, necessariamente. Certo. Certo? Destitui o poder familiar. Na socioafetiva, não. O que o STF acabou de dizer é: eu posso ter um pai socioafetivo e, concomitantemente, o reconhecimento ao mesmo tempo de um pai biológico. E aí, na certidão, isso vem dizendo, então, pai filho de fulano e fulano. Vai ser mais ou menos assim. Entendi. Bom, a gente está aqui falando sobre o reconhecimento da multiparentalidade e a decisão do STF aí, que permite agora que na identidade estejam os dois nomes de pai, do pai afetivo e o pai biológico. A professora Fernanda Barreto estava nos explicando aqui no bloco anterior sobre essa questão do pai de criação, a partir de quando esse filho vai ter direitos legais, de fato, a pensão ou a herança, que seja. Para isso ele precisa registrar, buscar a justiça para ver esse registro, e o professor Pamplona vai poder, então, nos ajudar a esclarecer os efeitos disso na prática, né, no dia a dia. Como é que funciona, Pamplona? Essa é uma questão muito importante, talvez a questão jurídica na concepção clássica mais palpitante, porque mexe com patrimônio, que mexe com dinheiro, não é mesmo? E aqui nós temos que falar algumas questões que são fundamentais. Deixa eu mandar um abraço aqui para Núbia Moura, lá da Pós da Baiana, para o escoteiro Albano Ligioro, fantástico, para Som Melo também, que foi escoteiro, mandou aqui do grupo escoteiro. Todo mundo escoteiro. Todo mundo escoteiro aqui, ele é compositor também hoje, vamos lá. E quero mandar um abraço para todo mundo, mas explicar que essa questão realmente é muito relevante. Por quê? Porque é uma das grandes preocupações. Grande preocupação em relação a essa decisão será que nós vamos agora ter uma corrida ao judiciário de mães aventureiras e filhos cobiçosos? Essa é uma questão, mas é preciso entender que ela tem um outro lado da moeda. Nós não podemos só pensar nisso e deixar os pais irresponsáveis de fora dessa atuação. É preciso compreender que essa é uma questão muito importante. E realmente é difícil imaginar como combater ou evitar isso. Porque, de fato, as pessoas colocaram pessoas no mundo. E é preciso assumir a responsabilidade por cada um desses atos. Agora, o que se deve fazer? É algo a se pensar efetivamente no que diz respeito aos efeitos jurídicos de um reconhecimento de uma paternidade apenas biológica, ainda que não afetiva. Será que haveria um comportamento contraditório do indivíduo que passou a vida toda recusando o contato com este pai, né? Porque sabia disso, e de repente, quando está à beira da morte ou após o falecimento, dentro do prazo de petição de herança, que é uma expressão técnica que pode fazer, tem 10 anos da data do falecimento do indivíduo, para tentar rediscutir essa herança, ele vinha discutir, eu era filho, eu também quero fazer parte, quero o meu quinhão nesse latifúndio. Essa é uma questão realmente complexa. A decisão, a priori, não trata disso. Essa é uma questão a ser batalhada e ser construída pela doutrina e pela prática. O que eu posso dizer hoje, e é respondendo a nossa futura jurista Gabi, né, é preciso ter em mente que, a priori, os efeitos patrimoniais são esses mesmos. São efeitos para efeito de alimentos, efeitos para efeito de herança, né? E aí, neste campo, o indivíduo parte como
qualquer outro filho, já que não é possível haver distinção entre filhos dentro desse universo. Se haverá algum tipo de ponderação, temperança, alguma discussão sobre comportamento contraditório, né? A discussão de o indivíduo não me permitiu ter uma paternidade presente porque eu não sabia e de repente agora vem fazer isso apenas para efeito patrimonial, é algo a ser analisado dentro daquilo que se convencionou chamar de prudente arbítrio do juiz. Né? Pensar efetivamente se há como, nesse ponto, temperar a dureza da norma com a sensibilidade do conhecimento dos fatos. Mas, a priori, o fato é que, reconhecendo a possibilidade da multiparentalidade, né, nós vamos ter efeitos, porque filhos são filhos, independente da forma, da origem, do campo, da condição, das circunstâncias pelo qual foram concebidos. Inclusive, eu estava lendo em relação a isso, até um detalhe aqui. Depois eu quero só dar uma... É rapidinho, professor. O Ministério Público Federal também traz esse alerta aí que a Gabi puxou aqui, mas o Ministério Público deixa bem claro que confia na existência de salvaguardas dentro do próprio sistema para justamente preservar isso aí, professora. Isso. Só para complementar, gente, é bom lembrar, como eu vi o professor Pablo Stouza, né, nosso amigo, lembrando agora numa entrevista aqui no Jornal da Manhã. Na TV Bahia. Exato, ontem. Se você reconhece a multiparentalidade, esse reconhecimento é bilateral. É um filho que tem 2 pais e cada um desses pais vai ter esse filho. Então, por exemplo, se esses pais vierem precisar de alimentos na velhice deles, né, a lei determina que filhos pagam alimentos aos pais se eles necessitarem. Esse lado que a professora Fernanda está colocando é importantíssimo. É uma via de mão dupla, tá? Se nós temos hoje um indício do STF de que a ideia da iniciativa da multiparentalidade deve decorrer pelo melhor interesse dos filhos, o fato é que, se reconhecida, os efeitos serão bilaterais. Inclusive a herança também. Então, se esse filho falece, filho morre antes dos sem pais, sem filhos, né? Porque se ele tiver filhos, os filhos herdam, os pais não herdam. Mas se uma pessoa falece sem filhos, ainda que ela seja casada, os seus pais, a princípio, concorrerão com esse a divisão cônjuge. da herança entre eles. Então, você tem aí, em vez de 2 figuras parentais, pai e mãe, né? Você vai ter os 2 pais envolvidos no mesmo nível, porque é bilateral. Não pode ser, você tem 2 pais, mas seus 2 pais não têm esse filho, não. Vale os mesmos efeitos para todo mundo, tá? E é sempre bom lembrar, só para reforçar, já que a gente falou de efeitos jurídicos, é que isso é uma decisão, ainda que seja do STF. É uma decisão, não está na lei. A lei não fala expressamente na possibilidade do reconhecimento de 2 pais, nem dos efeitos hereditários, alimentares, etc., para 2 figuras parentais, ou 3 ou 4. A lei não fala. Houve uma construção, um entendimento, né, o que a gente chama de hermenêutica, interpretação da lei, da Constituição, sobretudo, para admitir essa possibilidade. Mas por que é bom dizer isso? É que às vezes as decisões mudam com o tempo. Claro. A gente não pode fazer um exercício de futurologia para pensar como isso estará daqui, por exemplo, a 10 anos. Ninguém esperava que estivesse tão rápido no ponto em que chegou para o STF. Eu não acredito que a paternidade socioafetiva retroaja. Eu acho que ela está muito consolidada. A ideia de que você pode ter um pai só calcado no afeto. Mas a multiparentalidade ainda é um tema mais novo. Então vamos ver como é que a nossa jurisprudência, nossos tribunais inferiores vão absorver essa decisão e trabalhar com ela, né? Juízes como o professor Rodolfo, que na verdade é juiz de trabalho, mas na área comum conhecido o nosso professor Pablo e outros, como eles vão trabalhar, operar com essa decisão, tá? Porque ela não é lei, ela é uma interpretação do STF numa decisão de repercussão geral. O que é repercussão geral? Ele deu uma recomendação de que os juízes, quando forem decidirem casos parecidos, né? Que eles sigam mais ou menos essa linha, é uma recomendação. Diante disso, professor, existe uma possibilidade dela se tornar lei? Ou não? Lula, essa é uma outra discussão acerca da multiparentalidade. Eu conheço muitos juristas que entendem que não deve se tornar lei. Por quê? Porque a lei é muito genérica, muito abrangente. E os casos de multiparentalidade, eles exigem uma análise muito específica. Vou deixar o Rodolfo complementar. Essa é uma questão também fundamental, Lula. Por quê? Porque, de fato, o ideal é se tivéssemos uma lei. Eu me permito divergir. Mas o fato é que há uma frase de Bismarck que eu respeito com alguma frequência. Se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. Mas por quê? Porque, de fato, né, esperar que, dentro de uma conjunção de forças, com todas as questões do Congresso, as discussões ideológicas, os valores de cada um, é muito complexo. É muito complexo.
complexo. Demais. Talvez a lei virá algum dia, eu não tenho dúvida que virá algum dia, mas ela virá depois de um profundo, lento, gradual amadurecimento das práticas. Note, e há muitas coisas, a professora Fernanda, eu entrevistei ela no Papeando com Pamplona sobre esse tema, sobre a questão da união homoafetiva, por exemplo. Né? Note há quantos anos nós já temos uma decisão do STF sobre a união homoafetiva, quantos anos já temos uma habilitação recomendada pelo CNJ, né, para o casamento, mas não temos lei até hoje. Não houve adaptação. Então, às vezes, é preciso que a poeira se assente no fundo da lagoa, para que nós possamos compreender esses efeitos e aí sim ter uma disciplina legal que seja legal, não somente seja legal. O que eu queria chamar a atenção, porque eu tenho uma curiosidade, na verdade, de como funciona uma audiência como essa, como funciona, qual é o papel do juiz nesse processo, já que não existe lei para que ele se baseie numa decisão, né? É tudo muito novo, essa questão da multiparentalidade, enfim. É baseado em que ele vai tomar essa decisão, né? Para que lado? De sentimentos, que a gente está falando de sentimentos. Eu vou falar sobre a atuação do juiz e a professora Fernanda, naturalmente, fala da produção do advogado. Né? Nesse ponto, é preciso que o juiz verifique, afira, no caso concreto, a existência dessa relação socioafetiva de paternidade em relação a esse pai socioafetivo, e é preciso verificar, sim, sem sombra de dúvida, a ideia do vínculo genético para a caracterização dessa situação de concomitância. O juiz tem que se convencer de que existe as duas, e é claro que o vínculo genético, em tese, é o mais fácil de se demonstrar. Né? A discussão sobre a socioafetividade é que muitas vezes exige, né, uma produção de prova oral, de testemunho, de documentos, de dados, de fotos, que mostre que há uma vida comum nisso. E o juiz, dentro dessa situação, trazendo sempre a fundamentação expressa, né? Fico dizendo que o juiz tem que sair do armário, ele tem que dizer sempre, estou decidindo por causa disso, por causa desses elementos, até para ter um controle disso, ele vai atuar. Na parte especificamente da realização da audiência, a doutora Fernanda tem advogado muito nessa área e tem atuado em meios de audiência, então acho que é mais. Ela tem o lugar de fala adequado para falar sobre isso. Existe uma discussão, Gabi, se seria inclusive necessário ou não haver audiência quando os pais concordam. Existem situações, eu já fiz, por exemplo, inclusive recentemente, uma audiência de multiparentalidade aqui, numa vara de família, em que era para a inclusão do pai biológico, certo? Que não conheceu essa filha até ela ter 20 anos. Essa situação só foi revelada para pai e filha, né, do vínculo biológico quando ela tinha 20, ele também nunca soube. Ela foi criada pelo pai registral, afetivo e pai. Sempre gosto de lembrar pai no sentido mais bonito do termo. É. Exatamente. Foi a pessoa, a figura grande, importante da vida dela. Referência. Mas ela construiu com o pai biológico também uma relação parental. Já há 20 anos. Né? A autora da ação, ela tem 40 anos hoje. Então, ela tem realmente a situação multiparental efetiva. Aquela que eu acho difícil, inclusive bonita de observar, que é essa coexistência do vínculo afetivo com os dois. Com o que deu a genética e com o que criou, com o que estava ali do lado a vida toda. Então, a juíza, a princípio, né, disse que poderia até ter dispensado, por exemplo, a audiência. Mas, como eles não quiseram contestar a ação, os dois, houve uma realização de audiência, né? Durante a audiência, ela entendeu que não precisava, por exemplo, ouvir provas testemunhais. Porque ela entendeu que o que eu aleguei na inicial e consegui demonstrar documentalmente, com provas como fotos, né, da convivência deles, mostrei eventos como o casamento dela, em que ambos participaram, etc., que aquilo estaria suficiente para o convencimento dela que havia uma multiparentalidade. Tem juiz que não entende dessa forma, entende que a audiência é essencial, e aí ele vai fazer o quê? Ouvir testemunhas. Saber, né, das pessoas se aquele pai e aquela filha conviviam, aquele que quer entrar no vínculo, né, se eles já conviviam como pai e filha, se eles eram reconhecidos socialmente como pai e filha. Aí é o transcorrer normal de uma audiência. Você ouve as partes, vai ouvir as partes, e ouve as testemunhas. Né? Testemunha tem um peso maior, obviamente, do que o depoimento das partes em regra, porque as partes podem falsear, né, qualquer coisa. A testemunha não, ela está ali para dizer a verdade mesmo, ela tem o compromisso de dizer a verdade que a parte não tem.
Deixa eu mandar um abraço para Marcos, da pós-graduação em Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito, que está ouvindo online, viu? Marcos. Já botou aqui www.cbnsalvador.com.br e está ouvindo. Se você quiser ficar mais prático, baixa o nosso aplicativo. Marcos. Baixa o aplicativo, aí você já vê. Eu mandei um abraço para ele também aqui. Tem uma pergunta interessante aqui que chegou agora do ouvinte. Ele não deixa eu mandar para Michael Souza também, que é estudioso da multiparentalidade. Participamos de uma banca da pós-graduação justamente sobre esse tema. Um rapaz talentosíssimo, foi meu aluno na graduação da Fax e depois foi meu monitor na pós-graduação da Baiana, um rapaz super dedicado. Estava lendo, inclusive, que esse estudo da multiparentalidade, ela está sendo feita em vários países no mundo inteiro, né? Quer dizer, uma coisa, exatamente. É novidade no planeta Terra. O ouvinte pergunta o seguinte, gente, há alguma tendência judicial para a dupla maternidade também? Na verdade, a discussão sobre a dupla maternidade é a discussão sobre uma maternidade socioafetiva. É possível, sim, e perceba, eu já discuti isso com a professora Fernanda certa vez. A primeira decisão de todas da multiparentalidade do Brasil foi de duas mães. Olha só, uma mãe que faleceu, esse filho foi criado pela madrasta, pela mulher do pai, desde os 2 anos de idade, ela advogada, né? E aí, o professor Rodolfo falou que eu falaria como advogado. Os advogados, sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, mas já puxando, eles é que empurram nesse sentido judiciário, porque eles trazem as teses novas. Né? Eles trazem aquilo que é novidade, a demanda. Eu fico brincando e me sinto porque eles vão no interesse do cliente, eles vão buscar aquilo que eu me sinto no lugar de fala para poder brincar com você, é que eu fico dizendo que a jurisprudência é apropriação intelectual indébita. Por quê? Porque quem faz a jurisprudência é o advogado, o juiz leva a fama. Mas a tese é levada pelo advogado. E aí, falando na tese do advogado, tem aqui Maiara, da pós-graduação em Direito de Trabalho, também ouvindo, mandando um abraço aqui ao lar. Maiara. Então, só para complementar, aí essa mãe entrou com esse pedido, essa madrasta, e foi reconhecido porque repare, o pedido dela era para ela ser considerada mãe, e a princípio excluiria a mãe biológica. Só que ficou claro, demonstrou-se no processo, que essa criança tinha a memória da mãe forte. E veja bem, se tirasse a mãe biológica para reconhecer só a socioafetiva, ele romperia os vínculos com a família da mãe biológica. Total, ele não seria mais neto dos avós biológicos, etc. Então, o juiz entendeu, com o parecer do Ministério Público nesse sentido, favorável, que a situação não era de exclusão de uma para reconhecimento da outra, que era de inclusão da socioafetiva, a manutenção das duas, sem exclusão da biológica. Isso é uma questão interessante também, eu falo, né, quando conversei com a professora Fernanda, e eu estava citando isso antes dos abraços, né, que, de certa forma, quando nós percebemos no passado recente, e ainda é um tema do dia a dia, a adoção por casais homoafetivos. Se nós temos uma adoção por um casal de mulheres, nós não vamos ter duas mães. Duas mães. Ou seja, a discussão sobre a existência da bipolaridade ou da binariedade homem e mulher é algo que, é claro, nós temos uma determinada formação, nós temos construções, nós temos valores, nós temos a religiosidade, nós temos as manifestações morais, mas perceba, nós temos que saber sentir a dor do outro e muitas vezes saber respeitar aqueles que têm uma construção familiar diferenciada da nossa. Exatamente. Então, como você disse, é menos comum a multiparentalidade materna, mas ela pode acontecer, claro. Principalmente com a figura da madrasta, né? Uma pessoa que entre na vida dessa criança desde muito nova e que constitua uma relação de filho. Agora, é bom também, Lula, lembrar que padrasto e madrasta não necessariamente vai se tornar pai afetivo. Claro. Tá? Porque se essa criança tem bem destacada para ela, dentro da vivência, a figura de um pai biológico presente, né, de uma mãe biológica presente, esse padrasto, normalmente, ele vai ser padrasto. Ele vai ter funções na vida desse indivíduo, porque moram juntos, muitas vezes, tem aquela relação, vai fazer, né, favores, acompanhar, mas não necessariamente vai nascer ali uma relação parental. Existe muita gente que se preocupa com a questão do padrasto, dessa confusão. Eu já fui procurada por padrastos, por exemplo, questionando isso. Olha, eu não sou pai, e eu tô com medo de um dia, se eu me separar, a mãe dele entrar na justiça querendo que eu seja reconhecido pai. Que tem que deixar bem claro que é a função do padrasto, né? E essa questão que a professora Fernanda está citando é fantástica. Dá para ser um outro CBN bate-papo, inclusive. Dá mesmo. Né? Por quê? Esse é um tema que se desdobra. Por quê? Porque a gente tem que perceber que a ideia do reconhecimento da paternidade socioafetiva não extinguiu a figura do padrasto. Não é todo padrasto
que desenvolve o padrasto ou madrasta, que desenvolve uma relação de paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva. É preciso construir que há alguns elementos que precisam ser levar em consideração. E aí é um ponto também a se pensar. E aí, vamos dizer assim, é um campo de uma provocação. Né? Talvez de uma tese acadêmica e depois pensar isso no aspecto judicial. Talvez esse elemento do padrasto e da madrasta seja um elemento a se repensar se só deve ser unilateral a iniciativa por parte do filho. Que tem aquele retrato dessa relação, por exemplo, do filho com o padrasto e a madrasta, tipo assim, só mesmo de amizade. Um respeito, porque está tendo um relacionamento ou com o pai ou com a mãe naquele momento, mas que não tem nenhum vínculo afetivo tão forte. Tem, mas não é um vínculo, né, de paternidade. A gente tem vários vínculos, né, ao longo da vida afetiva. A minha provocação é nesse sentido. Sabe por quê? E talvez esse é o campo que nos parece interessante, aquela provocação anterior. Os padrastos assustados com a situação de, olha, se eu me separar da mãe do menino, depois vão cobrar alimentos de mim. Eu acho que preciso pensar que talvez o outro lado. O outro lado. Talvez ao contrário. Talvez este padrasto que conviveu algum tempo, ou um bom tempo, com esse menor, tenha com ele uma relação afetiva, né? Tenha desenvolvido e gostaria de ter guarda, gostaria de ter acesso a visitas, gostaria de se reconhecido como um pai. A discussão aqui é mais profunda. Não é só porque toda vez em que a gente quer discutir o aspecto puramente pecuniário, os efeitos patrimoniais, nós temos pudores, nós temos e temos resistência. Mas e o outro lado? Será que não é possível se desenvolver também, de certa forma, pelo lado do pai, padrasto, do padrasto, uma relação socioafetiva que eventualmente por pudores, valores, esse filho não estava querendo reconhecer? Não é uma questão para se responder hoje, mas é um tema para se pensar. Só para deixar claro, padrasto e madrasta atualmente, pela lei, não têm deveres com relação ao perfeito. Filho. Não tem deveres, não tem obrigação de pagar alimentos. Essa criança não tem, ou esse adolescente, ou esse adulto, não tem direito de herança com relação a padrasto e madrasta. O que eu acho é que a multiparentalidade, ela não pode servir como canal para se buscar patrimônio de padrastos que não foram pais ou de madrastas que não foram mães. É possível um padrasto ou uma madrasta vir a ser reconhecido pai ou mãe socioafetivo? Mas isso tem que ficar demonstrado. Aí, Gabi, entra na questão da audiência, da prova. Entendi. E aí, o que eu percebo disso tudo é que essa decisão tem que ser muito dos dois, né? É uma decisão de enteado e padrasto, ou enteado e madrasta, de vamos reconhecer isso formalmente, de ser a mãe afetiva, ou pai afetivo, enfim, e buscar a justiça nesse sentido. Agora vou lhe complicar. Ai, meu Deus. Digamos que a mãe e o padrasto concordem. E o filho? E o pai biológico? Se ele não concorda, muitos pais biológicos ficaram preocupados agora. Eu faço parte de um grupo, uma associação, né, brasileira de famílias homoafetivas, e estava havendo uma discussão grande sobre a questão da alienação parental. Se não haveria um agravamento das situações de alienação parental com essa decisão do STF. De pessoas querendo, né, dizer assim, olha, meu pai é esse aqui afetivo, vem pra cá, né, vamos incluir esse pai afetivo, e meu pai biológico não tem importância na minha vida. Quando, na verdade, a distanciamento entre pai e filho pode ter sido causado por uma alienação parental, às vezes, da mãe, por exemplo, que não permitiu essa convivência. Então, muitos pais devem dizer, ai, meu Deus. Gente, calma. Com a multiparentalidade, a figura do pai biológico não sai de cena. Claro. Então, não haveria um agravamento de uma multiparentalidade, tá? No sentido de que ele não seria excluído, embora um afetivo possa ser incluído, tá? Agora, é importante pensar, por exemplo, se esse pai, esse padrasto e essa criança ou esse adolescente quiserem reconhecer a relação deles excluindo o biológico, que não quer ser excluído, isso é possível. Na minha opinião, se o biológico demonstra que nunca deixou de querer ser pai, nunca deixou de exercer voluntariamente seus deveres de pai, não seria possível se admitir a exclusão, porque o judiciário estaria trabalhando para a alienação parental, quando deve ser o oposto. Exato. Né, o judiciário precisa evitar a alienação parental, impedir que ela ocorra, né, cessar quando ela já está ocorrendo, com as medidas que a lei de alienação parental já traz. Entendeu? Então você não pode ser usado, manipulado como instrumento. Que é uma discussão. Muitas vezes o judiciário é usado como instrumento de alienação parental. Lula e Gabi tem situações de falsas denúncias de abuso. E aqui é um absurdo isso. De mães, né, para afastar o pai dos filhos. É um absurdo mesmo. Entende? E o judiciário, sem às vezes ter como dimensionar isso, manda afastar logo para proteger a criança. Manda, não de não imediato pode já ver. afasta, Exato. Né?
E isso acaba sendo prejudicial, porque se a situação não for real, milita para a criança acreditar Causa ainda traumas, mais né? que era O processo real. de formação dessa criança, O né? trauma pode ser pior. E um afastamento que pode ser definitivo. Gente, foi bacana Não, demais. e o que eu tô tema vendo aqui com Nossa. essa história toda é que os advogados e juízes vão ter muito trabalho. Muito. Porque, como a gente falou na abertura, cada caso é um caso. E são milhares de casos. Muito Perfeitamente. complexo. Muitas possibilidades, né? Como a gente citou aqui, algumas apenas possibilidades. Mas, Exatamente. e como é tudo muito novo, a gente vai ter que se adaptar aos poucos a essa nova realidade, né? Não tem jeito. Exatamente. Pronto, o convite está feito para a dupla voltar em um outro momento para a gente dar continuidade, Sim, porque esse papo foi muito bacana, esse papo- viu? esse Manda uma papo- mensagem Trazer no novas final de variáveis. esperança aí. Isso. Eu acho certo. que é preciso entender que nós estamos passando por um momento histórico de mudança dos modelos de família. Mas é preciso entender que esse modelo não é algo para se pensar em um prêmio de loteria ou uma nova forma de enriquecer. Não. É a busca, finalmente, de buscar realizar seu projeto de vida, seu projeto de ser feliz. Muito bom. Bacana, professora Fernanda Barreto, professor Rodolfo Pamplona, que bacana, Muito obrigada hein, pela Gabi? presença Obrigada, mais uma Gabi. vez. Obrigada, Lula. Obrigada, ouvintes. Ansiosa um pelo abraço retorno para vocês. de vocês. Grande abraço, 11h01, voltamos já.